O grande lance é que a gente entender que no atendimento particular as regras são diferentes. A gente entende que quando a gente está no SUS ou no plano de saúde, muitas vezes a gente é submetido a atender por volume. Tem que atender rápido, tem que atender muito. Eu lembro de uma época que eu estava na cooperativa, recém-formado, e aí uma colega até os próprios colegas nos doutrinam a isso, né? E aí eu estava atendendo lá, como eu sempre sonhei em atender, eu sou médico, agora vou atender meus pacientes bem e tal, só que eu estava na cooperativa atendendo pronto-socorro. E aí veio uma colega mais experiente e disse, olha, aqui não é ambulatório não, se quiser ambulatório vai para... E aí chamou minha atenção, porque eu estava, sei lá, dando um pouquinho mais de atenção para o paciente. Então, se você realmente quer criar sua marca no atendimento particular, você precisa entender que o processo de consulta, ele é a sua maior e mais poderosa ferramenta de marketing. Só ser educado não basta. E aí eu lembro de uma outra história que foi a consulta lá das Forças Armadas, que tu me contaste também. Como é que foi essa história? Recentemente eu estava numa mesa, né, de conversa, aí uma familiar estava falando que levou a filha numa especialista, numa super especialista que tem aqui na região, e tipo, uma pessoa super qualificada do ponto de vista técnico. Ela chegou a levar fora daqui de Manaus, e a pessoa em São Paulo, no Einstein, onde ela levou, também falou a mesma coisa que ela ouviu aqui. Então, do ponto de vista técnico, né, tudo certo. Mas ela falou que ela só levava lá porque ela não encontrava uma outra opção, porque ela dizia que a médica parecia um sargento do exército. Era aquela situação, aquela médica engessada, fria, levantava, falava, apertava a mão ali, opa, boa tarde, bom dia, seu fulano, bom dia. Não tinha um sorriso, não tinha uma cordialidade, não tinha uma preocupação com a parte emocional do paciente, era simplesmente diagnóstico e tratamento. E repito aqui, tá? Para ficar bem claro, diagnóstico e tratamento, beleza, é o objetivo de consulta, mas existe um terceiro pilar, que ele é fundamental. Se você não executar isso na sua consulta, seu paciente ele nem vai seguir suas recomendações, que é a questão da criação do vínculo, criação da conexão, criação do estabelecimento de uma aliança terapêutica. É muito mais fácil você ouvir as recomendações e seguir umas recomendações de alguém que você confia do que alguém que você está ouvindo pela primeira vez. Só que você consegue, através de algumas técnicas, que é o que a gente vai discutir aqui, criar essa conexão, fazer uma conexão, inclusive até inconsciente às vezes. Tá? Então tem ferramentas que você pode utilizar para criar uma conexão com o seu paciente, para gerar nele esse sentimento de confiança, e a partir dali ele te falar todo o diagnóstico, tá? Porque muitas das vezes numa consulta rápida dessa, várias informações passam batidas ali que são muitas das vezes essenciais para um diagnóstico. O estabelecimento de uma aliança é fundamental para que haja um diagnóstico correto e, consequentemente, para um tratamento correto, para que haja uma adesão às suas recomendações. Arthur, e aí é importante dizer para os colegas, né? A gente está falando para médico aqui, né? E médico, como um bom profissional, como um dos que mais estudam, né? É uma das coisas que a gente sempre está falando. Poxa, se você fez medicina, você aprende qualquer coisa. Você fez a faculdade o vestibular mais difícil, você fez a faculdade mais demorada, depois você ainda fez prova de novo, você passa por várias fases, prova de residência, depois a residência. Quem está falando isso não é só Arthur Ribas e o Wilder Sidney, tá? A questão da aliança terapêutica, quem fala isso é uma das maiores autoridades do mundo em comunicação médico-paciente, que é o Francisco Carrió, tá? Um espanhol. Tem um livro dele que a gente recomenda, né, que é Entrevista Clínica. E ele fala, a aliança terapêutica, ela na verdade é o pré-requisito para você chegar no diagnóstico e no tratamento adequado. Porque para pensar comigo por alguns segundos. Imagina o paciente que ele está com uma queixa oculta, que é muito comum. É uma queixa oculta. É um paciente que, por exemplo, está ali com... Vou pegar um exemplo aqui do meu repertório. Ele chega numa consulta com um dermato com um prurido. Um prurido no corpo, difuso, principalmente nas mãos e tudo mais. Só que ele tem uma queixa oculta. E aí o dermato, por não saber dessas técnicas, por não fazer uma aliança terapêutica, por ser muito impessoal, que é o que a faculdade e a residência ensina, infelizmente, ele vai ficar olhando ali para os sintomas e sinais da parte da pele e esse paciente ele não vai conseguir fazer com que o paciente fale da queixa oculta, que é, por exemplo, pode ser, por exemplo, um cancro, uma lesão lá na genital, por uma simples mudança, né, na sua abordagem. E eu não estou falando de algo que vai tomar muito do seu tempo, estou falando só de uma mudança. Não vai tomar um segundo a mais, é só você fazer a técnica diferente. Então, quando você cria essa aliança terapêutica, o paciente se abre, ele confia em você. Então, nesses casos em que o paciente tem vergonha de falar, né, quando você cria a aliança terapêutica, ele vai te falar. E aí a chance do seu diagnóstico aumentar, do seu diagnóstico ser assertivo, aumenta em muito mesmo. Tem estudos que mostram que quando você consegue fazer o paciente falar por 2 a 3 minutos, aumenta a chance de diagnóstico em até 80%. Então, não é só o seu médico bonzinho, é ser um médico mais efetivo.